Abençoados, você sabia que a expressão Satanás esmagado debaixo dos pés é uma expressão de derrota dos inimigos? E o tema do nosso estudo hoje é Satanás será esmagado debaixo dos pés. Satanás será esmagado debaixo dos pés. Abençoado, tudo que é oposição, adversário, é em hebraico chamado de Satã, Satanás em português, e em grego diabolo, diabo em português. É uma expressão e não é uma criatura ou um ser espiritual maligno que acontece, que entra nas pessoas. Não dá brecha, senão Satanás. Não, isso é uma falácia religiosa. É apenas uma expressão, não é um ser real. Você sabia disso? Hoje veremos quem é o Satã que esmagará debaixo dos pés dos cristãos em graça. A palavra se refere aos cristãos em graça. Amém? Estou fazendo estudo aí já, tipo uma série de estudo aí, mostrando que a expressão Satanás não se refere a uma criatura. Espero que o abençoado tenha acompanhado aí os outros estudos aí, mas hoje entraremos nesse tema novamente. A história começa com Paulo agradecendo aos irmãos, né, das igrejas reunidas em graça. E vamos ler a partir de Romanos 16. Eu botei 10, 16, mas vou reduzir, né, aqui e vou pular lá para baixo onde diz: saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Paulo está dando, né, saudações a todos os irmãos, né, que estavam com ele, que formavam, né, igrejas, pessoas reunidas, né, nos locais onde Paulo passava. E as igrejas de Roma estava acontecendo algumas confusões, algumas dissensões, alguns escândalos, e Paulo enviou cartas saudando todos eles, né, dando saudações a todos eles. E diz mais, Romanos 16, agora 17: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Ele diz: noteis o que estão no meio de vós, os que estão no nosso meio, mas que estão promovendo dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Então, a face de quem seria o Satã desse livro está se revelando. Não como diz o sistema religioso evangélico, um ser espiritual, não. Mas pessoas que promovem divisões, pessoas que
promove escândalos contra a doutrina que aprendeste. E qual é a doutrina que eles estavam aprendendo? Era a doutrina da graça de Deus. A doutrina da graça de Deus, a qual Paulo recebeu do Cristo glorificado. Hoje a gente estamos aprendendo a mesma doutrina, um pouco melhorada. Hoje temos uma visão mais avançada do que tinha Paulo. Paulo fundamentava, hoje estamos edificando em cima do fundamento de Paulo. Mas alguns estavam atrapalhando as igrejas reunidas em graça da época de Paulo, como hoje também atrapalha na nossa época. Hoje também temos muitos inimigos, né? Os religiosos, os que acham que estamos inventando ou que estamos lendo da nossa maneira, estamos interpretando da nossa maneira, estamos criando uma nova religião. Não. Todos que pensam dessa forma é porque não conhecem nada de Cristo, não conhecem nada da palavra. Esses é que fazem divisões. Esses que faziam também na época de Paulo. E Paulo diz, porque os tais não servem ao nosso Yahushua HaMashiach, não servem ao nosso Jesus Cristo, mas a seu ventre. Eles serviam às suas próprias vontades. Eles queriam, não serve ao nosso Yahushua, mas não serve ao nosso Jesus Cristo. Por quê? Serve a outro Jesus. Em outra passagem, Paulo diz: se alguém vos pregar um outro evangelho, um outro Jesus. Eles pregavam Jesus que vivia misturado com as doutrinas de Moisés. Um Jesus que, se você não segui-lo, ele te manda para o inferno. Porque assim era a doutrina de Moisés. A doutrina de Moisés era condenadora. E hoje ainda é condenadora. Se você não seguir ele, ele te manda para o inferno. Se você não participar da ceia dele, você não pode fazer comunhão na mesa dele. Se estiver indigno, com o pecado, está indigno, não pode participar da mesa do Senhor, da ceia, Abençoado, é tudo rituais de Moisés introduzidos nas igrejas que eles dizem que são de Cristo. Paulo já diz lá em Hebreus 6, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, quer dizer, pondo de lado, separar essas doutrinas de Cristo. Cristo não se mistura às leis de Moisés. Cristo não participa dos rituais, dos mandamentos da lei de Moisés. Amém? Não se mistura. Isso é servir dois senhores. Não, Jesus é meu Senhor, mas faz as obrigações, ordenanças do outro noivo, que é Moisés. É a igreja se prostituindo religiosamente. Isso é prostituição religiosa. Então Paulo diz: os tais não servem ao nosso Jesus Cristo, mas ao seu ventre, mas à sua vontade, mas aos seus quereres, mas os que eles acham que são corretos, e com suaves palavras religiosas engana os corações dos simples. Enganava naquele tempo e ainda engana hoje. Então Paulo está se referindo àqueles que não queriam receber a graça de Cristo,
mas com palavras macias estava seduzindo e desviando alguns da verdade. Amém? E Paulo diz: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. A vossa obediência, a obediência daqueles que era a igreja de Cristo verdadeiramente, a igreja que estava ali em graça. Paulo diz a eles: quanto a vocês, quanto a vossa obediência, é conhecida a todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo diz: sejam sábios para receber o bem, mas não dê ouvidos ao mal, ao erro. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Por que em breve? Em breve se referindo ao que iria acontecer no dia do juízo. No dia do juízo, né, Jerusalém, Jerusalém seria destruída, seria invadida pelo Império Romano, seria destruída. E a lei, fisicamente, seria anulada, revogada. Ela foi revogada espiritualmente. Desde João, quando Cristo começou a anunciar, né, o Evangelho do Reino, ela foi revogada. Em Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João. Vigorou até ali. Então ali, testamentariamente, espiritualmente, a lei e os profetas foram revogados. Se calaram ali. Então, quando Paulo diz aqui em breve, é quando a lei terminaria no seu âmbito físico. O dia do juízo, o dia que Jerusalém seria invadida e que o templo seria destruído. Dia do juízo. Que já aconteceu em 70, quando o exército romano, liderado pelo comandante Tito, invadiu Jerusalém e destruiu tudo, a cidade, o templo, botou fogo em tudo. Por isso que o Paulo aqui diz: em breve Satanás será esmagado, Satanás debaixo de vossos pés. Amém? Porque ele serviu a lei de Moisés. E a lei de Moisés teria seu fim. Foi para isso que Cristo veio, né? Que o fim da lei é Cristo. A expressão debaixo de vossos pés significa que Deus derrotaria os inimigos dele nesse dia. Humanos religiosos, fanáticos, e não um ser espiritual, como ensinos religiosos, né, evangélicos, mas se refere a pessoas. Amém? Pessoas que são contra o Evangelho de Cristo. Pessoas que são contra a graça é contra Cristo. Porque a graça dada a Paulo de Tarso é o Evangelho do Cristo. Amém? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Assim Paulo termina a sua carta. Amém? Então o Satanás que seria posto, ou hoje poderá ser posto, debaixo dos nossos pés, são os nossos inimigos, que falam que estamos errados, que estamos pregando coisas estranhas,
que somos filhos do diabo, do Satã, o demônio, tudo ficção. Estamos interpretando da vossa maneira, estamos querendo criar uma nova religião. A mesma coisa acontecia com Paulo, abençoados. Mesma coisa acontecia com Paulo. As pessoas desviadas da verdade, as pessoas que querem continuar na prostituição religiosa, servindo a Moisés, servindo a Cristo. Esses que não querem dar ouvido para a gente, que não queria dar ouvido a Paulo, hoje não quer dar ouvido para nós. Amém? Ficam sempre com o pé atrás. E fica ouvindo essas falácias religiosas. Eu já disse, abençoados, venha seguir Cristo verdadeiramente na graça de Deus. Amém? Espero que tenham compreendido aí e visto mais uma vez que esse Satanás se refere a pessoas e não é um ser espiritual. Amém? Ajude o nosso canal aí, se inscrevam, compartilhem, né? Indique pessoas para se inscrever, indique pessoas aí para compartilhar aí o nosso vídeo, indique pessoas no nosso canal, ajude-nos a levar esse conhecimento a mais pessoas, amém? E não esqueçam aí de dar o like, amém? Fico por aqui, até a próxima, muito obrigado, graça e paz.